Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? A gente estamos aqui para a honra, para a glória de Deus, para engrandecer o nome dele. Eu quero agradecer ao pastor a oportunidade, né, para estar aqui hoje falando de Jesus, falando do amor dele, falando da palavra. E eu quero agradecer também cada jovem, né, que está aqui, Juventude aí Unida, Jubrac, né, e também cada irmão que está aqui, né, e que nós vemos ser luz, ser sal. E também nesse momento, irmãos, quero convidar cada um de vocês a abrir a palavra do Senhor Jesus, né, no livro de Amós, né, se você tiver com sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia no livro de Amós, que a gente vai estar dando uma estudada, né, aquilo que o Senhor quer falar conosco durante esses dias, né, para a gente entender um pouco mais desses dias em que o Senhor quer falar conosco. Enquanto você abre aí a palavra, eu vou pegar uma água aqui do lado, pode ficar. Amém? Que diz assim, Amós 2, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda por mais, por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Queridos, aqui, né, o Senhor vai nos falar, não por 2 ou 3, né, pecados, mas por mais. Ou seja, o pessoal ali daquele tempo, eles, né, viviam a vida de pecado, né? Eles conheciam o poder de Deus, conheciam a glória de Deus, mas eles estavam vivendo, né, não agradando ao Senhor, que vai nos dizer, porque rejeitou a lei do Senhor. Ou seja, não obedeceu os decretos, aqui vai falar, não obedeceu os decretos do Senhor. E hoje a gente é rodeado de decreto, né, durante esse tempo que a gente vive, né, e aqui ele vai dizer porque rejeitou a lei do Senhor. E se a gente for parar para meditar, qual que eram essas leis que o Senhor tinha ordenado para a gente? São as leis, né, os 10 mandamentos, que falam amar o Senhor, né, seu Deus, de todo o coração, somente ao Senhor adorarás. E vai seguindo aquele mandamento. E quando Jesus ele vem sobre a terra, ele fala sobre os mandamentos, sabe? Um mestre chega diante de Jesus e pergunta para ele, né, Senhor, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus fala para ele, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento.
né? E ele cita: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. A partir da maneira que eu entendo que eu tenho que amar, né, o Senhor, quando eu amo o Senhor, eu cumpro aqueles decretos que Deus tinha decretado no Antigo Testamento. A partir de quando eu amo a Deus, eu não consigo ferir o meu próximo. A partir da maneira que eu amo a Deus e amo meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo tudo, porque Jesus falou: quando você amar a Deus, se amar o seu próximo, você vai cumprir tudo. Porque se eu amar a Deus, eu não vou matar. Se eu amar a Deus, eu não vou roubar. Se eu amar a Deus, eu não vou me prostituir. Eu não vou viver uma vida lá fora que não agrada ao Senhor. E ele falou isso para Israel, que ia decretar um juízo sobre Israel. E o juízo sobre Israel viria, né? A gente vai estar lendo aqui um pouco, porque foi esse livro, né, que o Senhor Jesus falou comigo. E vocês vão ver, irmãos, muita coincidência para os dias que nós estamos vivendo hoje. Amós capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: eu tirei vocês do Egito e conduzi por 40 anos no deserto, para dar-lhe a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para ser nazireus. Queridos, eu tirei vocês do Egito, ou seja, eu tirei vocês da terra em que vocês sofriam, a terra que vocês trabalhavam, você era escravo, né? E eles eram escravos, né? Durante 400 anos, eles foram escravos e o Senhor decidiu libertar o povo. E aqui o Senhor fala para ele: ei, eu vos tirei do deserto, ou eu tirei vocês do Egito, melhor dizendo, e conduzi vocês por deserto por 40 anos. Glória a Deus. Ou seja, hoje nós estamos vivendo quarentena, né? E o Senhor, Ele está nos levando essa quarentena num tempo de deserto para nações. Nós estamos passando um tempo de deserto, queridos. Não se estranhe. E aqui vai dizer que eu escolhi alguns profetas e alguns narizeus, né? E o Senhor, Ele tem levantado muitos profetas para falar, anunciar do reino dele, né? Uma palavra, aquilo que está no meu coração, que queima no meu coração, é a respeito da volta do Senhor Jesus, né? Que Ele fala do arrependimento, e o arrependimento ele vem me marcado muito, sabe? Porque foi muito difícil para mim abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, para viver a vontade de Deus, sabe? Foi muito difícil eu abrir mão para seguir a Jesus, sabe? Com 13 anos o Espírito Santo de Deus me chamou para pregar a palavra dele. Eu falei, no acampamento ele me chamou para pregar a palavra dele. Eu falei: cara, eu não quero isso não, né? Eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser um pregador. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui, né? É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que é o dono de tudo. E Ele sempre me chamou e ficou me chamando. A partir de quando eu recebi essa profecia, eu me desviei, sabe? Eu desviei dos caminhos do Senhor, e Ele lutava muito comigo, Ele brigava muito comigo, e aí volta, e eu falando: não, agora não, porque tá muito bom. Mas na verdade não estava bom. Na verdade eu queria buscar uma alegria qual eu não achava. E na verdade, quando eu fui buscar essa alegria, eu me senti mais vazio. E o Espírito Santo de Deus me deu muitas oportunidades, irmãos. Confesso para vocês que hoje estou aqui pela graça de Deus. Ele foi muita luta, sabe, para estar nos caminhos do Senhor. Até que Ele teve que partir para uma palavra mais dura a meu respeito, né?
nesse dia, minha mãe estava num culto e Deus revelou para o pastor que o meu nome, falou, quem que conhece o Guilherme, e foi falando. Aí a mãe dele, que é a minha mãe no caso, levantou a mão e o Senhor Jesus usou o pastor para falar para ela que ele estava me dando 30 dias para voltar para a casa do Senhor, senão ele me levava, sabe? E aí minha mãe chegou no outro dia e falou para mim essas palavras, e foi com uma palavra que cortou meu coração, que o Senhor estava me dando 30 dias para voltar para a casa dele, senão ele me levava. E foi difícil, irmão, escutar uma palavra daquela, mas pela graça de Deus, eu falei, cara, eu vou buscar Deus, vou buscar o Espírito Santo de Deus. E eu fui no acampamento, e lá no último dia, eu nem queria fazer aliança com Deus ainda não, eu estava vendo se realmente eu conseguiria firmar ou não. E lá, naquele último dia do acampamento, pergunta, quem quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Aí um irmãozinho lá do outro lado gritou, Guilherme. Eu falei, eu? Mas eu nem falei nada, eu tô aqui de boa na minha. E aí, eu falei, então eu vou lá. Quando eu fui lá na frente, quando eu comecei a andar pelos corredores, eu senti a presença de Deus. E quando eu comecei a chegar mais perto daquele altar, eu senti Deus ali naquele lugar. Eu senti que Deus tinha um propósito na minha vida. Queridos, meu avô foi lá, me abraçou, eu senti tão amado, tão especial. E aquilo que eu buscava no mundo, aquilo que eu buscava no mundo era tudo ilusão. Mas quando eu fui para perto de Cristo, Ele me mostrou o verdadeiro amor, a verdadeira alegria. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe, no acampamento mesmo, eu tive, na hora do louvor, eu tive um desejo tão grande de morrer, sabe, aquele desejo de morrer. Mas aí depois eu me via numa cruz e aquela vontade de morrer, sabe, aquela vontade de morrer. Depois que eu fui entender que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus falou, ei, eu quero que você morra para a sua própria natureza, eu quero que você morra para você mesmo, eu quero que você viva para mim. Sabe, o apóstolo Paulo diz, ei, eis que vocês são como ovelha levada ao matadouro. Morre, para glorificar o Pai, morrer a nossa vontade, para que o Pai cresça. É necessário que Ele cresça e nós diminuímos. E foi muito impactante eu sentir aquilo. E a partir de... depois que eu comecei a sentir o encontro com o Espírito Santo de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe, Ele teve que falar uma palavra dura para mim, para eu firmar, mas eu sei que Ele tem um propósito em tudo. Eu não mereço, mas Ele escolhe aqueles que são dele. E aqui vai falar, eis que eu escolhi os nazireus, ou seja, aqueles que são separados. Nós somos separados. Entenda isso, nós como povo de Deus, nós somos separados. Nós somos separados para Ele. E a respeito essa palavra, queridos, é em relação ao que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui no nosso meio, os cristãos. O Senhor, Ele está bravo com o povo, E no versículo 12 Ele vai falar assim, mas vocês fizeram os nazireus beberem vinho. Ou seja, vocês fizeram o meu povo pecar. Vocês tiraram o meu povo da minha presença. Vocês estão oferecendo manjares para o meu povo. Vocês estão querendo destruir o meu povo. Aí o Senhor se ira com o povo. Por quê? Por 3 transgressões de Judá, ainda mais por 4, não anularei o castigo. Ou seja, por que Deus está castigando o povo? Porque o povo não está amando a Deus. Sabe, se a gente for parar para pensar, vamos agora lá em Gálatas 5. Corre lá comigo.
Gálatas 5. Fala sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus. E aqui fala sobre em relação que não, os beberrões não entrarão no reino do céu. Os impuros não entrarão no reino dos céus. Os idolatras não entrarão no reino dos céus. Os impuros, sabe, não entrarão no reino do céu. Imoralidade sexual não entrará no reino do céu. O Senhor vai falar aqui a série daqueles que não vão entrar no céu, porque o povo estava cometendo esses pecados. Ele estava adorando coisas, né? Criavam bezerro, criavam objetos para adoração. E o Senhor ele levou o povo por quarentena em deserto para saber o que havia no coração do povo, se verdadeiramente amava a Deus ou não. E Deus está levando o povo, a igreja agora, para o deserto para saber se verdadeiramente a igreja dele está amando ele verdadeiramente ou não. Queridos, o Senhor nos escolheu como nação santa. O Senhor ele nos escolheu para glorificação do Pai. Nós somos chamados dele. Eu quero... Aí o que o Senhor vai falar para o povo? O povo que estava vivendo no pecado. Agora, então eu amassarei como a carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte reunirá suas forças, o guerreiro não salvará sua vida, o arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a sua própria vida. Sabe, é o que a gente está vivendo hoje. Queridos, eu creio que essa epidemia é para a glorificação de Deus. É Ele que concedeu isso. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer que nada acontece sem autorização de Deus. Então, o Senhor ele está cumprindo isso aqui. O que ele está falando? Que eu amassarei como a carroça amassa a terra. Ele está cumprindo o propósito que ele ordenou durante esses quarentena. Durante esse tempo. Tem muita gente morrendo, sim. Mas Guilherme, em relação aos justos? Em relação aos justos? Queridos, Deus, ele é fiel. Essa doença, ela pode atingir os justos, sim ou não? Pode. A diferença é que o justo, ele passa da morte para a vida. E o ímpio passa da morte para morte mesmo, para o inferno, queridos. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E o inferno ele é muito comentado, queridos. E o Senhor, ele está, durante esse tempo, ele está bramando, assim como diz no versículo 7 do capítulo 3. Certamente o Senhor, no versículo 8, o Senhor rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Queridos, há um tempo de colheita que o Senhor está colhendo os seus, né? Nosso pastor teve agora, hoje, o prêmio dele, né? Pastor, que foi, né? Nós, seres humanos, não estamos livres dessa doença. Mas a diferença é que se nós formos, nós vamos para a glória. E se nós formos, nós passaremos da morte para a vida e a vida eterna, queridos. Pare para pensar, pare para imaginar que nós vamos viver uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, o Espírito Santo de Deus ele nos chama para viver uma vida de entrega, de santidade, de glorificação ao Pai. Sabe, o Senhor ele nos chama para que nós vestimos a capa de santidade, as vestes de santidade. Sabe, o Espírito Santo de Deus tem muito ministrado no meu coração, há muito tempo já, desde quando eu converti, em relação ao arrependimento, e está ministrando sobre arrependimento.
Sabe, foi muito difícil para mim negar a mim mesmo, foi muito difícil para negar a minha vontade, para seguir a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, queridos, Ele quer que eu e você venham renunciar todos os dias. E um certo dia eu estava num culto no lar, né, e o pregador estava ministrando ali, eu não vou falar o nome dele, para que a glória tem que ser para o Pai, o nome dele tem que ser engrandecido. Então a gente estava, né, num culto dentro do lar, estavam poucas pessoas. E esse ministrador que estava ministrando lá através do Espírito Santo de Deus, Deus usou ele de uma maneira, queridos, jamais eu tinha visto. Sabe, ele falou umas palavras duras ali do arrependimento, da volta do Senhor Jesus Cristo, e tinha uma criancinha de 9 anos que estava ali. E tinha uma criancinha de 9 anos que começava a chorar, assim, ela começava a chorar, não de tristeza, mas de alegria, pela alegria do que é o Evangelho, que é as boas novas. Sabe, essa criança chorava exagerada, assim, sabe? E foi tão incrível que no outro dia, uns dias depois eu fiquei sabendo, né, que o Espírito Santo de Deus tinha batizado ela, aquela menina, e naquele culto, né, ela foi batizada e ela passou a noite inteira, né, chorando e agradecendo a Deus e sentindo a presença poderosa. Depois ela falou para a irmã que passou a noite inteirinha chorando e sentindo a presença de Deus. Queridos, então a gente vemos que o Senhor, Ele está batizando crianças, o Senhor, Ele está batizando adultos, jovens, crianças pequenas, para que vivam para Ele. A palavra do Senhor diz, vai dizer em Joel, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus, Ele está derramando sobre o povo o Espírito dele, né? E que eis nos últimos dias que o Espírito Santo de Deus venha nos encher de sabedoria, de graça para esse tempo que a gente está vivendo. Queridos, é como eu disse, é quarentena. Talvez algum irmão ainda não pegou, deixa eu te explicar melhor, deixa eu falar melhor. Quarentena no deserto, o povo estava passando por quarentena. Nós hoje estamos passando por quarentena. E o Senhor quer saber aquilo que está no nosso coração, se verdadeiramente nós amamos Ele ou não. Deuteronômio 2, né? Deixa eu só confirmar. Deuteronômio 8, na verdade, 2, vai dizer: eis que eu coloquei vocês para saber o que estava nos seus corações. Então, queridos, se nós não temos um coração voltado para o Senhor, que nós como igreja devemos voltar o nosso coração para Deus e que nós devemos anunciar lá fora para os ímpios que estão passando nesse momento, né? Que nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, que nós devemos anunciar o reino do Senhor Jesus, porque Ele é chegado, queridos. Sabe, eu tenho muito falado a respeito de um sonho que o Espírito Santo de Deus me entregou. E esse sonho foi até nessa rua do pastor aqui, onde o Espírito Santo de Deus me arrebatou, né, em espírito. E eu só conseguia ver ele branco, queridos. Ele estava do meu lado assim, e eu do outro lado. E ele gritava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E da maneira que ele gritava, eu gritava também do outro lado: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então o Senhor, Ele tem anunciado, Ele tem usado os profetas para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele tem usado os seus filhos, Ele tem usado, né, muitos profetas que estão aqui nessa live nesse momento para anunciar a volta dele. Eu sei que tem muita gente aqui que já, aonde que tiver, prega, fala do amor do Senhor Jesus, fala de Deus. E isso é bom, queridos. Isso é bom porque nós sabemos que o Senhor, Ele está às portas. E o que o povo está passando é o que Amós já tinha profetizado aqui. Presta atenção nesse versículo aqui. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade,
a falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Tem muitos lugares, tem muitas casas que estão necessitando, estão passando fome, né? Estão necessitando de um alimento. E aqui fala, foi o Senhor mesmo que fez isso. Foi o Senhor mesmo que permitiu isso. É claro. E vocês não voltaram para mim. Que a igreja, que a casa do Senhor, talvez esteja 1, 2 ali na casa que está fazendo diferença, mas Deus quer transformar todo mundo que está dentro da casa. Deus quer alcançar todo mundo que está dentro da casa. Deus quer alcançar a cidade inteira. Sabe o que nós temos feito para que a nossa cidade seja alcançada pelo Senhor? O que nós temos feito? E isso aqui é para os ímpios. O Senhor fala, vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Vocês não voltaram. E tem muita gente que está nesse período, muitos voltam para o Senhor nesse período, e muitos não. Muitos não voltam para o Senhor. Muitos acham que isso é normal. Queridos, não é normal. Os ímpios, o Senhor ainda tem muitas coisas para acertar. Eu quero que eu e você venha se lembrar de que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que nós devemos a Ele obediência, decreto que Ele decretou, é amar a Ele sobre todas as coisas. Queridos, é amar o nosso próximo como a nós mesmos, é cada dia nós orar, falar assim, Deus, ajuda eu a amar meu próximo porque está difícil. Sabe, Deus, me ajuda a fazer isso porque está difícil. Seja sincero com o Senhor. Aquilo que você acha impossível, chega, Jesus, eu não dou conta de fazer isso, me ajuda. Eu não estou dando conta de amar meu próximo, me ajuda, Senhor. Queridos, se nós, como igreja do Senhor Jesus, amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos viver uma vida de obediência do decreto do Senhor Jesus. Nós vemos que o povo está decretando, muitos prefeitos decretam as coisas, sabe? Mas o decreto, primeiro, querido, eu quero que você obedeça, é o decreto dos céus, é o decreto da santidade. E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer do Senhor é que ele se arrependa, se volte para o Senhor. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Queridos, e que nós, como igreja de Deus, devemos ser lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Que nós devemos ser o povo santo de Israel, qual o Senhor nos escolheu. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Amós 5, capítulo 4. Versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busque e terão vida. Busque e terão vida. Versículo 14. Busque o bem e não o mal, para que tenha vida. Nós vemos muito hoje a maldade, né, que está correndo na sociedade. E o Senhor fala, busque e terão vida, ou seja, busque, se arrepende e você vai ter vida. É o que o Senhor está nos explicando aqui em relação aos ímpios, queridos. Busque o bem e não o mal para que tenha vida. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está revelando, ei, para de fazer mal, para de sacanear as pessoas, para de adulterar. Sabe, hoje a gente vemos muitas pessoas ímpias, né, que não obedecem os decretos do Senhor Jesus, estão vivendo uma vida de prostituição, de idolatria, de adultério. Nós vemos muito casamento se rompendo aí em relação ao adultério. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer, eis que nos últimos dias serão como em relação, casavam-se, davam-se casamento. Ou seja, o Senhor já estava nos explicando, eis que nos últimos dias
O povo vão casar e o povo vão terminar. Né? E o que o Senhor quer para nós é que nós vivemos uma vida de glorificação e obediência. Mas, Guilherme, é difícil demais obedecer a Deus. Guilherme, é difícil demais, eu não dou conta não. É uma receita simples. Busque a Deus com seu coração. Fala, Senhor, meu coração é assim, eu não consigo. Tem a receita básica: jejum, palavra e oração, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. A partir da maneira que nós confessamos, nós alcançamos a graça de Deus, de Jesus Cristo. E que o Senhor quer da gente é que nós, como cristãos, venhamos anunciar o Evangelho da Boas Novas. Anunciar o final dos tempos, porque estamos chegando nos final dos tempos. E em muitos lares eu pude ministrar essa palavra, em relação ao final dos tempos. E glória a Deus que Deus também tem continuado falando na nossa igreja, né? Antes da epidemia, Deus falou na igreja em relação à volta do Senhor dele, à volta dele mesmo. Continuando no versículo 14: então o Senhor dos Exércitos estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Ou seja, o Senhor estava falando para os ímpios aqui: ei, odeiem o mal e amem o bem. Hoje a gente vê muitas pessoas maldosas, mas o Senhor fala para ele: ei, eu estou